nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Amém. Glória a irmãos. Boa noite. Deus. Pai, tudo bem? Amém. A paz, queridos. Tudo bem? Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Beto, Amém. Kátia, Josi, Rebeca, Pedro, Rosário, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus Amém, glória a Deus. abençoe a todos, glória a Deus. Quem essa noite aqui está com sede e fome de Deus? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem quer hoje receber o poder do Espírito Santo? Amém. Eu sou a Amém. primeira. Glória Quero. Glória a Deus. Glória a Deus, porque eu sei que Deus reservou e preparou essa sexta-feira, que é a sexta-feira aí de Halloween, de não sei o quê, né? Mas também é a sexta-feira dia da nossa reforma protestante também, né? E em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos. Nós sabemos que essa atmosfera de Halloween, de invocação de bruxas, demônios, enfim, essa coisa toda, se levanta no mundo inteiro, né? Porque é uma comemoração que é influenciada no mundo todo, porém, nós que sabemos que somos de Cristo, que temos essa autoridade espiritual para esmagar a cabeça do diabo, de Satanás, né? Que está debaixo já dos nossos pés, nós temos essa autoridade essa noite, de declarar que quem rege os nossos lares, a nossa casa, nossa família, é o Senhor Jesus. Amém? Então, é nessa autoridade espiritual que nós vamos, essa noite, receber de Deus algo que o Senhor tem tocado no meu coração, e eu creio que na igreja também. Hoje é uma noite de oração, né, de batalha espiritual. Nós vamos orar pelas famílias, vamos orar por saúde, por emprego. Nosso irmão Flávia colocou lá no grupo, né, fez ali como se diz? Isso, uns pedidos ali específicos, e você então já vai entrando já em espírito de oração, né? Já vai mentalizando, se desliga de tudo que te distrai agora, né? Se conecte agora, se tem televisão aí perto de você, se tem cachorro, alguma coisa que faça você se distrair, entra agora no teu quarto, ou entra num lugar aí que você possa ficar um pouco mais reservado, para as distrações não virem roubar-nos, né? Porque quando a gente precisa ter esse posicionamento para que a gente receba de Deus essa noite. Então, a gente vai começar o nosso estudo, né, rapidamente, porque a gente já vai passar para a parte de oração, e é justamente o que eu queria compartilhar, aproveitando o gancho da oração dessa noite. Forte nas batalhas, é o título do estudo hoje, forte nas batalhas. Então, eu acredito que muitos de nós aqui hoje estamos passando por várias batalhas, não é verdade? Verdade. Quem aqui não está passando por uma luta? Misericórdia. Quer seja física, quer seja financeira, quer seja de relacionamento, quer seja em família, quer seja com filho, enfim. Se a gente for enumerar aqui, a gente vai ficar a noite inteira falando sobre algo que a gente está passando de dificuldade, né? Mas o Senhor, Ele nos torna fortes nessa batalha. Então, Amém. Eu não sei como é que tá aí os slides, Flá. Então, a referência bíblica que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite está lá em 2 Crônicas 20, capítulo 20, e frisando o versículo 17. Então, aqui, nessa passagem aqui de Crônicas, é um momento que está tendo uma guerra, está tendo uma batalha com Josafá. Então, ali o título do texto fala Guerra contra Edom. Então, vou falar resumidamente porque o texto é muito grande. Então, ali Josafá, ele tem ali um confronto, ele tá tendo uma guerra, tá vindo uma luta, tá vindo uma batalha contra o povo de Deus, né, ali de Judá, e Josafá ficou com medo. E quantas vezes nós temos medo? Né? Então,
ali eu coloquei ali na jornada da vida, dos primeiros sinais que nos acometem quando nós estamos numa batalha, primeiro sinal que a gente faz é desistir de tudo. Então, quantas vezes primeira coisa que a gente fala é o quê? Eu vou desistir de tudo. Vou jogar tudo pro alto, não quero nem saber, quero que se lasque todo mundo, as coisas, eu vou sumir do mapa, ponto, né? Então, a primeira coisa é a gente o quê? Desistir de tudo. A gente quer fugir, a gente quer desistir, a gente quer cair fora. Essa é a verdade. Segundo, a gente quer, às vezes, se entregar e deitar. Então, a gente se entrega, a gente deita, que eu não sei se é o slide 1, que ele fala que a gente deita, a gente quer se entregar, a gente não tem vontade de nada, a gente só quer ficar deitado, a gente não quer, às vezes, nem tomar banho, a gente não quer comer, a gente não quer ver ninguém. Esse é o segundo sinal que acomete a gente. E o terceiro, que é o quê? Paralisar e nos travar. Então, a gente fica paralisado e nos trava. Por quê? Por conta do medo. O que nos mais acomete nas nossas lutas e nas nossas batalhas é o medo. Então, isso nos paralisa e nos trava. A gente não vai nem para frente nem para trás. Então, 3 sinais que nos acomete quando estamos numa batalha espiritual. É o quê? Tentar desistir de tudo, a gente se entregar e a gente ficar paralisado e travar, não sair do lugar por conta do medo. Então, aqui nessa luta aqui que Josafá estava travando aqui com o povo inimigo, né? Lá no versículo 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas, ele fala que Josafá ficou com medo e eu acredito que ele deve ter ficado com medo, paralisado e travado, com vontade de se entregar e desistir de tudo. Mas a Bíblia fala que Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. E nessa noite, eu pergunto para vocês, meus irmãos, quantos de nós hoje estamos pedindo socorro? Estamos num momento de desespero, num momento de aflição, de angústia, de sofrimento mesmo, de ansiedade. E ele aqui está dizendo, pedindo socorro. Deus deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse, e todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Olha que doido, porque Josafá, além dele pedir socorro ao Senhor, ele falou, todos se reunirão, todos, sem exceção, para pedir socorro ao Senhor. Então, nós temos que nos unir, não só uma pessoa sozinha, mas o corpo de Cristo, ele é muito mais forte junto. E nós temos que clamar esse socorro ao Senhor. E Josafá, ele faz uma oração, né? Ele coloca Deus em primeiro lugar, né, na nossa vida. Amém. Né? Então, assim, Deus, ele é tremendo, meus irmãos. Ele, apesar de todas as nossas lutas e batalhas, ele nos coloca, né, diante de situações que a gente pensa em desistir, a gente pensa até às vezes tirar até a nossa própria vida, porque às vezes a gente não vê mais sentido nas coisas. A gente fala assim, eu tô cansado disso, é sempre a mesma coisa, né? Muitas das vezes a gente fala isso, mas o Senhor, quando nós clamamos a Deus e pedimos socorro, juntos, numa só voz, o Senhor dos céus, ele ouve a nossa oração. E a gente de Judá e de Jerusalém se reuniram no pátio do novo templo e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim. Quando a gente vê aqui que Josafá se pôs de pé
aliás, no meio de todo o povo, isso significa o quê? Posicionamento. Naquele momento, o medo dele, o travamento, a paralisação, ele o quê? Ele saiu. Ele se posicionou. E quantos de nós, mesmo com medo mesmo, nós temos que nos posicionar em Deus, nós temos que ficar ali, de pé, no meio de todos. E ali diz que Josafá orou assim: Senhor Deus dos nossos antepassados, tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és poderoso e forte, ninguém pode resistir o teu poder. Tu és o nosso Deus. E aí ele continua toda a oração, e eu queria chamar a atenção dos irmãos ali no versículo 20, no versículo 9, que ele fala assim: se alguma desgraça, eu acho bem forte isso, cair sobre nós como castigo, seja guerra, doença ou falta de alimento, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Então é uma promessa do Senhor já. Quando pedimos socorros ao Senhor, ele já está falando: e tu atenderás o nosso pedido. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus que habita no meio de nós, e ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele faz todas as coisas se transformarem. E aqui, nosso versículo-chave, que é 2 Crônicas 20, 17, que ele fala: quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Quando a gente encontrar o quê? O povo inimigo, que eles estavam numa guerra. E hoje, a nossa guerra é contra o quê? É contra uma enfermidade? É contra um problema financeiro? É contra um problema pessoal? É contra algo espiritual? O que é a nossa luta hoje? Quem é o nosso inimigo hoje? É as nossas emoções? Ou é o demônio mesmo? Então, quando a gente pensa assim, ele fala assim: não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. E aí eu vou repetir de novo o versículo-chave. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, não fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, Senhor, estarei com vocês. Então, a primeira coisa que o inimigo tenta nos atacar e nos travar e nos paralisar é para que temos medo. E a gente recua. Mas o Senhor, essa noite, está dizendo para nós o que? Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Deus, não se assustem, nem fiquem com medo, mas marchem contra o inimigo amanhã, pois eu, Senhor, estarei com vocês. O que é interessante aqui no texto é o quê? É que ele fala assim aqui, né? Não se assustem, não fiquem com medo, vocês fiquem ali parados e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Mas o que eu acho interessante, que ele fala: fiquem parados que o Senhor salvará vocês, porém não se assustem, não fiquem com medo, mas marchem contra o inimigo. Não é também só a gente ficar contemplando ou ficar travado, mas também nós temos que ter um posicionamento como Josafá fez no meio do povo. Ele foi lá no meio, ficou no meio, esperou a ordem do Senhor, confiou no que o Senhor estava falando, porém, eles marcharam também contra o inimigo. Pois eu, Senhor, estarei com vocês. Então Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Então, assim, essa noite é esse convite, né, que a gente faz para os irmãos, de nós nos ajoelharmos, de nós orarmos,
de nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, né? Amém. Não, nada pode nos travar, não é o medo, não é mas é uma coisa impossível. Não, não é isso, não é isso. Isso não pode nos travar. A ansiedade, a falta de perspectiva, às vezes. Mas eu não vejo perspectiva nisso, eu não vejo mudança nisso. Então, nessa noite, o Senhor quer que nós tenhamos fé. A fé que ela faz com que as coisas impossíveis se tornam possíveis, porque para Deus nada é impossível. Amém. Então, a diferença dos que fracassam com os vitoriosos, sabe qual que é? É a capacidade da gente se reerguer. Todos nós um dia seremos derrubados por alguma luta. Todos os dias, talvez. Porque nós somos o quê? Imperfeitos. Mas nós sabemos que quando tomamos a decisão de nos colocarmos de pé de novo, por mais que venha a dificuldade e a luta, isso nós estamos fazendo igual Josafá. Estamos nos colocando em pé no meio do povo e dizendo que o medo não vai nos assolar. Porque Jesus, ele não garantiu que a gente nunca ia ter nada. Pelo contrário, ele falou, vocês vão ter aflições, vão ter tribulações, vão ter lutas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu venci todas elas. Amém. Então a gente tem que crer nisso, meus irmãos, a gente tem que começar a fazer esse movimento. Mas como? Como que a gente tem que fazer esse movimento? Como? Eu coloquei aqui 5 itens desse movimento. Primeiro, determine e persevere na fé, mesmo quando você não se sentir forte. Porque quando Jesus fala, Paulo escreve, né, nas cartas, ele fala que é na minha fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. É na minha fraqueza que eu me torno mais forte. Então, determine e persevere na fé, mesmo quando você não está se sentindo forte. Porque a gente não vai ser forte todo momento. Principalmente as mulheres, né? Nós mulheres, nós achamos que temos que ser forte o tempo inteiro. Porque eu tenho que resolver isso, aquilo, eu tenho filho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar daquilo. O homem também, às vezes, não, porque eu tenho essa responsabilidade com a minha casa, com a minha família, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ganhar mais dinheiro, e não sei o quê. E nem sempre, nem todo momento nós vamos ser fortes. Só vamos ser fortes através da fé. Segundo, os nossos sentimentos não podem nos limitar. Vai ser difícil, mas a gente tem que lutar contra isso. É aí que está a diferença do cristão para aquele que serve, aquele que não serve, aquele que acredita em Deus e aquele que não acredita. Né, os nossos sentimentos não podem nos limitar. Eu estou sentindo isso hoje, então eu não vou orar. Eu estou sentindo triste hoje. Então, meu irmão, a gente tem que ir sentindo tristeza mesmo, sentindo medo, sentindo angústia, aflição. Você tem que ir assim mesmo. Recorrer ao Senhor, não deixa que os seus sentimentos te dominem. Né? A Bíblia fala que o espírito é inimigo da carne, a carne é espírito do inimigo, do espírito, é inimigo do espírito. Os dois são inimigos, um luta contra o outro. Isso que Paulo estava querendo dizer, é a lutar contra os nossos sentimentos. Vai ser difícil, mas Jesus luta por nós. Terceiro, sem batalha não existe vitória. Hoje, o que nós vamos fazer hoje através da oração? Nós vamos batalhar hoje. Porque se a gente não batalha, se a gente não luta, a gente não tem vitória. E como a gente quer ter vitória se não tem batalha? Quarto, a vitória em Deus chega meramente se continuarmos nos apresentando.
Então, aqui, Josafá, quando ele vai lá no meio do povo, a Bíblia é bem clara aqui, voltando aqui no texto, lá no início ele fala, Josafá ficou com medo, orou a Deus e pedindo socorro, ele foi lá depois, e Josafá se pôs de pé no meio deles. Talvez você que tem que se colocar no meio hoje, ou da tua casa, ou da tua escola, ou da tua família, ou de alguma situação. Então Deus está falando, apresente-se a mim. Né? Não fique recuado, não fique tímido. Então a vitória de Deus chega para as pessoas, para nós, quando a gente continua se apresentando diante dele. E quinto, para a gente encerrar, nós vencemos à medida que continuamos amando, dando, servindo e aprendendo a palavra de Deus. Então, assim, eu queria deixar uma reflexão para os irmãos que fala o seguinte, quando saímos na força dele, podemos enfrentar qualquer coisa que a vida tire em nós, desânimo, exaustão e oposição direta. Então, nós temos que ter na nossa mente a força em Deus, a força no Senhor, a nossa força pessoal, da carne, do corpo, não vamos vencer. Esquece, vamos morrer na praia. Porque os nossos sentimentos não podem nos limitar. E eu sei que é difícil, irmãos, porque muitas vezes a gente está nesse lugar de luta, de batalha, e às vezes a gente não vê as coisas acontecendo, isso nos desanima. Às vezes colocamos até a nossa fé em risco. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus luta por mim? Será que Deus ele está olhando para mim? Quantas vezes nós não pensamos nisso? Mas eu creio que nessa noite os nossos sentimentos não vão nos limitar, o medo não vai nos paralisar. Amém. Nós vamos clamar e pedir socorro, como Josafá fez. Ele orou a Deus e pediu socorro. E é isso que o Senhor quer de nós, que colocamos, nos ajoelhamos, colocamos a nossa cara no pó hoje e pedimos, Senhor, socorro. Só que a gente precisa se posicionar. Deus. Né? Como aqui no início fala, e Josafá se colocou de pé no meio. Isso é uma representação de que você se posicionou no Senhor. Se nós não nos posicionarmos, ficarmos com medo e receosos, não vamos ter essa, como se diz, esse ânimo no Senhor. Então, a oração que eu peço agora, né, para a gente estar fazendo, Deus Todo-Poderoso, eu permanecerei firme em tua fidelidade enquanto tu lutas por mim. Eu escolho determinar e perseverar todos os dias até que a batalha seja ganha. E acho que é o nosso maior desafio como cristão hoje é o quê? É perseverar. Porque hoje nós vivemos num mundo que a velocidade das coisas é incrível. A gente vive num mundo ansioso hoje, porque tudo muda muito rápido. Principalmente para os jovens, né? Hoje, tudo muda muito rápido. E isso cria-se uma geração ansiosa, e nós também estamos ficando muito ansiosos, porque tudo dependemos, às vezes, de um celular, porque hoje a nossa vida, se a gente for parar para pensar, está dentro de um celular. É conta bancária, é WhatsApp, é trabalho, ou um computador, né, uma tecnologia. Hoje você depende tudo de um celular. Então, nós devemos depender do Senhor Jesus. Nós devemos clamar socorro para o Senhor Jesus. Nós devemos nos posicionar e mesmo com medo ir. Porque lá em Isaías 41:10 diz o seguinte: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu, o seu Deus, lhe dou força e os ajudo. Eu os projeto com a minha forte mão.
todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados, todos que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Então, nós temos que acreditar e crer nessa promessa do Senhor. Amém. Então, a gente precisa, nessa noite, nós vamos entrar em oração agora, né? Pelos pedidos, os itens aí que a gente colocou, pedidos de oração. Vamos batalhar pelas nossas vidas, quem está passando por enfermidade, quem está passando por problemas financeiros, quem está passando por relacionamento na família, você vai fazer igual Josafá agora. Você vai se colocar aí no meio da tua casa, sei lá, da tua sala, você vai se levantar, você vai agora se posicionar diante do Senhor. Você vai falar agora, Senhor, estou aqui pedindo socorro. Igual Josafá fez, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso que o Senhor venha até nós. E eu tenho a certeza absoluta que o Senhor está nessa noite aqui conosco, batalhando por nós, Ele está à nossa frente. Amém. Mas nós precisamos nos posicionar. Então, queria passar a palavra agora para a Flávia, que vai dirigir, né, a oração. Amém. Né? Eu não sei se... Glória a Deus por essa Amém. palavra, Senhor, que nos fortalece. Amados irmãos, a gente Amém. só vai organizar aqui, Euda, Rosália, Delci, Peter, mais pessoas, né, a Dani, eu, quem mais quiser aí, fala para a gente orar cada item. Eu quero que cada um ore um item, para que a gente possa entrar em concordância com essa oração, amém? Amém. A gente faz muito isso na intercessão, quando a gente, né, batalha, a gente faz desta forma, porque a gente precisa estar em concordância, e é isso que o inferno não gosta, de organização, de concordância, de postura, de declaração, ele não gosta disso, né, então eu peço aqui para que a gente organize, eu vou estar orando por saúde, eu peço para que o Delci por finanças, Dani, pelos projetos pessoais das pessoas, tudo bem? Amém, ok. Aí da saúde espiritual da igreja, a organização Reforma a Rosália, a unidade e concordância da igreja, o Beto, você está aí, Beto? Não estou vendo aqui, não estou vendo, alguém mais quer? Amém. Amém. Os visitantes, quem quer orar aqui? Rebeca, você pode orar? E os projetos e planejamentos, aí a gente encerra todo mundo junto para que Deus possa falar para a gente o que Ele quer para o ano que vem, para como igreja, para como família, tá bom? Então, assim que um vai terminando, o outro começa em seguida, e nós todos vamos orar aqui, tá bom, irmãos? Amém, glória a Deus. Abre nossas câmeras, nossos áudios, que é para todos nós ouvir e o inferno ouvir nas nossas casas, que o Senhor está ouvindo. A nosso Amém. favor. Deus. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Sim, Senhor, Senhor. nós queremos primeiramente Sim, ó agradecer Deus, nós por esse declaramos momento, Pai, agora, Senhor, porque nós nós nos temos a posicionamos em oportunidade de Ti, estarmos Senhor. juntos, Senhor, em Sim, unidade, Senhor, sim, ó concordância, Deus, e nós nos buscar colocamos o agora diante de socorro, Ti, Senhor. Pai. Nós Socorro clamamos a para Ti, nossas Senhor, casas, socorro para agora, nossas Pai, como vidas, cada Josafá, um de Senhor. nós, que Nós nos passamos por colocamos agora no enfermidade, meio, Senhor, às te vezes pedimos nós estamos socorro, bons um Senhor, dia, e de socorro, ó Deus, repente acordamos, por Senhor, todas com as dores, coisas, ó Deus. mal-estares, e Sim, ó aí quando Deus. nós vamos ver, são Sim, ó doenças tão Deus, grandes, sim, ó Senhor, Deus, em às nome vezes de coisas que estavam Jesus, ó Pai. escondidas, e de Sim, ó Deus, nós repente nos o Senhor sai posicionamos para agora fora, a Pai, Ti, Senhor. doenças crônicas, Sim, ó Senhor, Deus, nós entramos doenças, em Pai amado, batalha agora, em hereditárias, luta muitas vezes, que vem de espiritual, família, Senhor. todos têm, Senhor, Sim, ó Pai, Deus. todo tipo de doença, nós Sim, ó estamos Deus, em nada vai nos limitar, tempos de mesmo gripes, em estamos tempos com de medo, alergia, Senhor. em tempos de Sim, novas Deus. doenças que vão Sim, ó surgindo, e Deus, em elas vão nome ficando de fortes, Jesus, ó Pai, e Pai. elas vão, Senhor, Sim, perdendo ó Deus, imunidade, sim, ó e elas vão Deus, em tendo nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, nós amanhã clamamos a passa Ti, remédio Senhor, essa Senhor, noite, ó não Deus, porque nós aceitamos sabemos mais que essa tudo pode ser condição, transformado Pai, pela não oração, aceitamos, Senhor. Senhor, Sim, porque, ó Pai amado, o Deus, Senhor nos em deu o nome corpo, de Senhor, para que Jesus, nós em venhamos nome de fazer a Sua Jesus, ó vontade. Pai. Então, em nome O de Senhor nos deu Jesus, não autoridade deixe, Senhor, espiritual, ó não Deus, permita que aqui na Satanás terra e nos no toque, céu, ó Senhor. Pai. Cura, Sim, Senhor, ó as nossas Deus, sim, ó enfermidades Deus. espirituais, cura nossas Sim, enfermidades Senhor, físicas, sim, ó cura Pai. emocionais também, Pai. Sim, Eu ó peço Deus. cérebro, Senhor, cura nosso Sim, ó mente, Deus. a nossa Sim, mente, Pai.
Sim, ó Pai, sim, ó Deus. Nós declaramos que agora, Espírito Santo de Deus, invade agora, Senhor, invade, Senhor. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, sobre os projetos da igreja, Senhor. Sim, ó Deus, nós clamamos, pedimos direção agora, Senhor. Sim, ó Pai. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Sim, ó Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo. Sim, ó Deus. Amém, ó Deus. Sim, Toda ó Pai. Em desregulação, ó nome Deus. de Jesus, Em nome de Espírito Jesus, Santo de tudo que está Deus. fora, Senhor, de Sim, ó unidade, Deus. ordem, Sim, ó nós Pai. vamos, Pai. Sim, ó Deus. Nós te pedimos agora, Vem Espírito restaurar, Santo. Senhor, vem nos Sim, ó Deus. Nós nos colocamos diante de Pai. Ti essa noite. Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ah, Deus, Quebra todo o jugo da Deus, nossa Deus, mente Deus. agora, Senhor. Queima a nossa Toda carne agora, Senhor. Os nossos repreendemos, sentimentos, ó repreendemos, Pai. Deus, abre Sim, ó Pai. entendimento, ó Deus. Sim, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a ouvir a Vem, sua ó voz. Deus, Nos ajuda a ouvir, Senhor. Tira de nós toda angústia. Nós clamamos por socorro essa vem, noite, Pai, da Senhor. nossa Sim, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus. Nós declaramos agora, Senhor. Sim, ó Pai. Nós nos colocamos agora com Josafá, Senhor, no meio do povo, Senhor, nós nos posicionamos, nós te pedimos socorro, Espírito Santo, socorro, Deus, socorro, Senhor, socorro, Senhor, para enfrentarmos as nossas lutas, para enfrentarmos as nossas dificuldades, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Nós te pedimos agora, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, sentir a tua presença e saber que o Senhor peleja por nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Tudo que precisamos fazer, Pai. Nos ajuda a nos posicionar, Senhor, nessa área das nossas vidas, ó Sim, Deus. Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Como Josafá se posicionou, ó Deus. Sim, Senhor. Em nome de Sim, ó Jesus, Deus. Pai. Nós E ele se cremos, ó Pai. posicionou, Deus, em áreas diz, Deus, específicas, que Pai. a sua palavra, Senhor, diz que o Senhor se fez pobre, Deus. O Senhor se Sim, fez pobre Senhor. para que nós Sim, fôssemos Senhor. ricos, ó Deus. Sim, ó Portanto, Deus. como foi ministrado agora no Sim, ó estudo, Deus, nós em pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Em nome de nós Jesus, ó Pai. clamamos, Nós por clamamos a Ti, socorro agora, Senhor. Deus. Sim, Clamamos, ó Deus, por socorro, ó Deus, porque nós Senhor. precisamos, ó Deus, Sim, ó ver, ó Deus, Deus. Sim, ó Pai. o teu mover, ó Deus, em nossas vidas, ó Sim, Deus. ó Deus. Amém, ó Sim, ó Nós Deus. Nós passando, clamamos a pessoas que estão Ti, passando Senhor. por problemas Sim, ó financeiros, ó Pai. Deus, nós Sim, ó queremos Pai. repreender, Sim, ó Deus. nós Eu queremos recebo, Senhor, essa declarar, ó oração Deus, que agora, todo Senhor. devorador, toda Sim, ó Pai, em nome de situação, ó Deus, Jesus, contrária à Senhor. tua Sim, ó palavra, Deus, tudo toda aquilo falta de que não prosperidade, provém do Senhor, em Senhor, ó Deus, nome de nós Jesus, ó queremos Pai. repreender, ó Deus, Sim, em nome de nas Jesus, nossas toda vidas agora, ó avareza, Deus. Senhor. Queremos Todo Deus romper, ó Deus, mamon, ó Deus, nas nossas romper, ó vidas, Deus, ó Deus. com as Em nossas nome de finanças, Jesus, ó porque Pai. nós sabemos, ó Deus, Sim, ó que nós Deus, somos em nome de abençoados Jesus, ó financeiramente, nós vamos Pai. poder também abençoar o Sim, ó teu Deus, nós te reino, pedimos Pai. Nós socorro, podemos Senhor, abençoar as nessa área, pessoas, Senhor, essa nós noite, ó podemos, Deus. Abre, através das Senhor, nossas os vidas, dar grilhões, ó Pai. Sim, testemunho, ó Deus, de Deus. vida, dar Sim, ó Pai, em testemunho, Deus, nome de honra e Jesus, glória do Senhor. teu santo nome, ó Deus. Sim, ó Mas para Pai. isso, ó Deus, nós Sim, ó precisamos, Deus. ó Deus, que as nossas Sim, ó finanças Deus. estejam arrumadas. Sim, Portanto, ó Deus, Deus. nos Nós dá, te Deus, pedimos capacidade. agora, Senhor. Amém, ó Capacita-nos Deus. a nossa Sim, ó Amém, ó Deus. Sim, Deus. ó Pai. aqui, ó Deus, Sim, para ó que Deus. possa Quebra lidar os com as finanças, grilhões, ó ó Deus. Deus. Nos Para que cada um aqui ensina, possa Senhor, a aprender, administrar, Senhor, possa o nosso sentir, dinheiro. ó Deus, Nos que ajuda, entender, ó Senhor, Deus, a sermos como lidar, ó mordomos Deus, com daquilo o que o Senhor nos dinheiro, dá, Pai. Senhor. Porque o dinheiro, Ó ó Deus, Deus, nós sim. sabemos que o amor ao dinheiro é Sim, ó raiz de todos Deus. os Sim, ó males. Deus, Mas arranca de o nós, ó dinheiro Deus, que Deus, temos todo nessas dor de vidas, mamon agora, porque nós Senhor. precisamos comer, Em precisamos nome de alimentar, precisamos Jesus, ó investir, Pai.
Sim, ó Deus, Precisamos tira de nós pagar as agora, nossas Senhor. contas, ó Deus. Sim, ó Precisamos, Deus, ó tu Deus, sabes das mover nossas o teu reino, ó Deus. necessidades, ó Tudo nós Pai, tu sabemos, ó Deus, que sabes, o ó Senhor Deus. Nós sabe. colocamos diante de Tudo ti, precisa de Senhor, as nossas dinheiro, ó Deus. finanças, ó Pai. Mas, ó Deus, Sim, Senhor, nós não quebra podemos todo ajudar jugo o teu agora, reino se nós Senhor. estivermos passando por Sim, dificuldade, se nós sim, ó estivermos passando Deus. por problemas, se Sim, ó Pai, nós nós não precisamos que o conseguimos, ó Senhor Deus, nos ensine sequer, ó Deus, agora, pagar Senhor. um boleto, ó Deus, da nossa conta de luz, ó Pai. Sim, ó Portanto, em Deus. nome de Jesus, ó Deus, Sim, nós ó queremos Deus. romper, ó Deus. Sim, E ó Deus, em pedimos, ó nome Deus, de que o Senhor Jesus. derrame sobre nós a tua unção, ó Quebra, ó Deus. Deus, as Sim, ó maldições Deus, Dá-nos, ó Deus, a quebra necessárias, todo jugo unção da Senhor, dos culpa acerca entendimentos dessa agora, das tuas finança, Senhor. finanças. acerca da Sim, ó Dá-nos vida a Deus. unção, ó Deus, de financeira, ó Sim, ó Deus, em Deus. nome entendimento de Jesus, Sim, de ó Pai. Deus, como nós trabalhar, recebemos, ó ó Deus, Deus, nos de Sim, como ajuda, Pai, produzir, Senhor Senhor. de Jesus, como, ó Pai. Sim, ó Deus, Deus, nos Nós queremos ajuda, algo, empreender, Senhor ó Deus. Deus, em Sim, nome ó de Pai. Jesus, Dá-nos a somos capacidade de ensinados, ó empreendimento, Sim, ó Deus, dá-nos Deus, a nos capacidade ajuda a de entender, ó investimento, ó Deus, os Deus. seus Dá-nos planos a por capacidade, ó nós, Deus, ó Pai. de tocar Sim, ó nos nossos Deus. projetos, ó Deus, de Sim, ó Pai, Amém, nós ó colocar projetos em Deus. precisamos que o Senhor prática, ó Deus, esteja à porque frente, Amém, ó Senhor. nós Deus. temos, ó Deus, a Sim, nossa Pai. vida, a Sim, nossa ó vida é Deus. corrida, mas nós Sim, ó precisamos de um Deus. plano, Deus. Portanto, Deus, Sim, ó abre as Deus, nós nossas mentes, precisamos. ó Pai. Abre, E, ó Senhor, Deus, Amém, ó abre o nosso que Deus. as pessoas que coração, estão abre o nosso procurando emprego, espírito, Deus, que elas Senhor. possam encontrar o Sim, ó emprego que estão Deus. procurando, Deus. Amém, ó Sim, ó Que Deus, as Deus. aqueles que pessoas estão que estão estudando, Deus, desempregados, ó possam colocar em Deus, aqueles que estão prática aquilo que estão precisando, ó estudando, Deus, Deus. Que nesse as pessoas, ó Deus, momento, ó que estão Deus. buscando, Deus, Sim, ó Deus, nós empreender precisamos de ou Ti, fazer, Verdade, ó Senhor. abrir algum Deus. tipo de Sim, ó negócio, Deus. que o Senhor Sim, possa, porque o Deus, Senhor nos mover, ó fez Deus, e prósperos, ó abrir Pai. portas, ó Deus, Sim, ó em Deus. nome de Sim, ó Jesus, Deus. e Em que, ó nome Deus, de cada um, ó Deus, Jesus. possa Em nome de encontrar, ó Jesus, ó Deus, Deus, nós em si mesmo, precisamos ó da Deus, tua orientação, ó o Deus. dom, Nós a precisamos de inteligência, a ti, capacidade Senhor. necessária, Deus, Sim, ó para Pai, nós romper, ó precisamos de Deus, ti, as suas Senhor. finanças e assim Sim, ó abençoar o povo Deus. de Deus, abençoar Sim, as ó Deus, pessoas, abençoar, mas Senhor. para que nós possamos Sim, ó abençoar Deus, as traz esse pessoas, nós entendimento, precisamos Senhor, para ser nós, ó abençoados, ó Pai. Pai. Portanto, Em nós nome queremos de Jesus, ó repreender Pai. todo Sim, ó devorador, Deus. toda Sim, ó artimanha do Deus. inimigo, Sim, ó Deus, tudo todo aquilo que migrador, levante Senhor. maligno, que Sim, ó queira se nome de levantar, ó Deus, Em nome de que Jesus queira, Deus, Cristo. Em nome de atrapalhar, Em Jesus. nome de retirar Jesus. de Todo nós, ó esse Deus, o nosso maligno agora, poder Senhor, que vai nos financeiro, que cegar, ó queira Pai. retirar de nós, ó Deus, o nosso Sim. poder Dá do empreendimento, entendimento. Sim, ó Deus. que queira Sim, ó retirar de Deus. nós, ó Deus, o nosso Sim, poder ó de Deus, em nome de investimento, Jesus, o em poder de nome de compra, ó Deus, Ah, Jesus, o em nosso Deus, nome de poder, ó Deus, de Jesus, ó ajuda, Pai. o Sim, ó poder de Deus. doação, Sim, o ó nosso Deus, nós poder, te ó Deus, pedimos agora, de Espírito podermos, Santo, através das traz nossas vidas, ó Deus, Pai, entendimento, na romper. nossa Senhor, traz Nós sabemos, ó Deus, entendimento. que tem muitos Senhor, irmãos, ó Deus, Sim, ó revela, Deus, que nós estão Senhor, clamamos em agora, missões, ó Deus, nós, pelo Deus, Espírito mundo e Santo. afora, nos e são ajuda, Sim, ó irmãos que Deus. estão ensina, nos precisando de ajuda. posicionar, Sim, ó Senhor, Deus. E Em nós, ó Deus, que nome de tarefas, podemos ser nas Jesus. pessoas tarefas que podem brechas, ó ajudar essas Em Deus, pessoas. nome de em nome Jesus, de Portanto, ó Deus, Pai. Jesus, levanta-nos, Pai, ó Deus. em Sim, ó nome de Enche as Deus. nossas Jesus, ó vidas Pai. de Sim, ó Deus. capacidade e que nós Enche-nos, ó possamos, ó Deus. Deus, romper, ó Deus, Sim, ó e Deus. ajudar Nós essas te pessoas pedimos, na honra e Espírito glória do teu Santo. santo nome, ó Deus, em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, pelos projetos da igreja, Senhor, pelos projetos futuros da vida dos meus irmãos, ó Deus, nos dá direcionamento, nos dá visão, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, ó Deus. Nós precisamos, Amém. nós Oh, Deus. necessitamos de ti, Senhor. Ó Deus, Verdade, nos Senhor. oriente, que possamos fazer coisas que te Verdade, agradam, Deus. Senhor, que sejam Oh, segundo o teu Senhor. querer, sejam segundo a sua Verdade, Deus. vontade, Senhor. Todos os sonhos, ó Deus, dos meus irmãos, ó Pai, Verdade, que o Pai. Senhor colocou no coração de cada um essa Projetos e noite, ó planos, ó Deus. Ó Deus. Pai, que o Senhor possa Oh, estar, Deus. Senhor, direcionando, dando, Senhor, Em nome de Jesus, condições, ó Deus, dando, Senhor, capacitação, ó Deus, para cada um Filho aqui, Deus, Senhor. em nome Que, de Senhor, nessa Jesus, ó noite nós Deus, nos toda culpa, posicionamos, Senhor, toda tira todo o frustração, ó medo, Deus, Senhor. Sim, ó todo Deus, tira medo, toda a Senhor, insegurança de em nome de nós, ó Jesus, Senhor, Pai, todo tira remorso, ó todo o Deus, peso ah, agora, Deus, Senhor, Nome nos mas de coloca seja um Jesus. fardo colocado em nós, ó leve Deus, o agora, teu Senhor, nós Espírito, ó Deus, colocamos nos agora, Senhor, conduzindo, ó todos Deus, os em nome nossos de desejos do Jesus, ó nosso Deus, abre coração, porque nós frente, ó Deus, confiamos em guia-nos, Ti, ó Deus, a Senhor, mente, Pai, no nome de Em nome Jesus, de ó Pai, Jesus. no nome de Jesus, ó Pai. amém, ó Aleluia. Amém, Senhor. Deus, amém, Jesus. Sim, Senhor.
Senhor nosso Deus, nós também queremos nos Sim, apresentar a Senhor. Ti, ó Deus, Sim, Senhor. a nossa vida, Senhor, Sim, espiritual, Senhor. a nossa Sim, saúde, ó Deus, sim, Jesus. né? Ou as nossas Glória ao teu nome. enfermidades Sim, ó espirituais. Deus. Nós não Sim, ó sabemos, ó Deus, também ao Sim, ó profundo, Pai. talvez nós nem temos, ó Deus, o Sim, discernimento, o Senhor. conhecimento Sim, das nossas Jesus. mazelas Sim, ó Deus, espirituais, nos Senhor. mostra, Mas Senhor. sentimos ela aqui, Sim, ó Senhor. Deus, e arranca Sentimos, de ó Deus, nós, o ó corpo Pai, até, arranca Senhor. de O nosso nós, ó corpo Pai. sofre, ó Deus, Sim, ó muitas vezes Deus, das nossas sim, ó mazelas Deus. espirituais, Senhor. Sim, Mas ó eu Deus, sei, ó que Deus, nós que possamos todas elas, ó cuidar Deus, dos é do nossos teu corpos, ó Deus, que é Em do teu nome de Espírito Ah, Santo de Deus, é o Deus. Senhor que Sim, ó esquadrinha os Pai. corações. Sim, ó O Deus. Senhor sabe, ó Deus, Sim, ó Deus, cada Senhor, área som do da nosso vida. O coração, Senhor ó Pai. conhece, ó Deus, cada mazela da Sonda, nossa Senhor. alma, Senhor, que Sim, afeta Senhor. o nosso Sim, ó Deus. espírito, ó Sim, Deus. ó Deus, nós Ah, precisamos Deus, mas de o Senhor Ti, diz Senhor. também que no Sim, caminho, ó ó Deus, Deus. que a Sim, alma ó vai Pai. encontrar o espírito, ó Sim, Deus, ó Deus. para trazer Sim, ó dano a Deus. ele, ó Deus. Sim, Deus, no Jesus. caminho, ó Deus, que Nós o te mundo espiritual, ó pedimos, Deus, Espírito atinge o nosso Santo de espírito. Deus. Ah, Deus, Sim, nesse ó Deus, mesmo em caminho, nome o de teu Jesus, em espírito de nome Deus de vem também, ó Jesus, Deus. ó Deus. É na tua Sim, ó Pai. palavra, Senhor, Sim, que nós Senhor. Nós recebemos a cremos, ó cura. Deus, no Por teu isso, ó poder, Deus, nos dá Senhor. essa diligência, ó Deus, Sim, ó de Deus. estar nas Sim, ó escrituras, Pai. de Sim, passar a nossa Jesus. vida pela Sim, escritura, ó Senhor. Deus. Pois, ó Sim, Deus, ó o Senhor Pai. diz lá que o Sim, ó teu Deus. espírito vem como uma Sim, espada Jesus. de dois Sim, ó gumes, Pai. ó Deus, Sim, penetrando ó a Deus. extremidade do nosso espírito, a nossa alma. Sim, E o Senhor Jesus. diz que a tua palavra ela é eficaz, Sim, ó Pai. ela é poderosa, Sim, ó Senhor, para Deus. nos curar, Sim, ó Senhor. Pai. Por Ó isso é Deus, isso ela é que nós pedimos ao penetrante, ó Deus, Senhor. uma faca de Nos dois dá, como a Dani gumes, ó Deus, falou, que nos dá, divide a Senhor, nossa alma, põe esse Senhor. querer no Sim, nosso ó Deus, coração, sim, ó Deus, nós põe clamamos por esse querer, socorro, Senhor. põe esse desejar, Sim, Pai. ó Deus, Porque sim, às ó vezes Deus. parece que a nossa Sim, ó carne Deus. não deseja isso. Sim, A ó nossa carne Deus, não sim, ó deseja Pai. que nós passemos a nossa Ah, vida pelas Senhor, escrituras, é Senhor. verdade, Mas, ó Deus, Senhor, nós nos sabemos o ajuda, quão Senhor, a poderosa lutar com a ela nossa é para nos carne, curar, para Senhor. nos libertar, Senhor. Porque o espírito Por isso, milita ó contra a Deus, nos carne e dá a essa carne contra o espírito, determinação, ó Senhor. Deus. Nos Como ajuda, a Dani Senhor. orou aqui, ó Deus. Ora, ó Pai, E em esse nome de homem, ó Deus, ele Jesus, ó foi Pai. no meio, Senhor, Sim, ó diante Deus. de todos e Sim, posicionou ó de nosso pé, Senhor, Senhor. desabafar, Então, Senhor, Pai. nos ajude Ah, que nessa possamos ser diligência, Josafá essa Senhor. noite, Ah, ó Deus, Deus. pois eu creio, ó Pedindo Deus, socorro agora, que é Senhor. palavra Aqui pelo não, povo, não há não Senhor. sermos curados, ó Deus, Sim, ó Deus. se nos Sim, posicionarmos, ó ó Deus. Deus, Sim, em ó fé, Deus. Pai. O nosso Nos espírito ajuda, vai ser Senhor, a nos preparado, Senhor. posicionar, Em nome Senhor, de essa Jesus, ó noite, Deus, o mundo Deus. espiritual, ó Deus, Sim, ó não Deus. tem poder Sim, ó contra Deus. nós, ó Deus. Se Sim, ó estivermos, ó Deus, Deus. com a nossa Nos espada ajuda, afiada, ó Deus. Senhor. Se Nos estivermos, ó Deus, ajuda, com o Pai. nosso escudo pé, ó Deus, em Sim, ó Deus. posição, ó Deus. Sim, ó Deus. Por Nos isso, ó ajuda, Deus, aumenta a a minha nossa oração fé, ao Senhor. Ah, que o Senhor nos Senhor. ajude, nos Sim, ensine, Senhor, nos porque às ajuda, vezes eu Senhor. penso, ó Deus, Sim, ó se Deus, eu estou nós sabendo clamamos usar, aqui ó por Deus, socorro agora. essa Senhor. armadura do Senhor. Sim, Eu Senhor, nos sei que o dá, Senhor nos Senhor. Nós reveste dela. precisamos, ó O Deus, Senhor dessa nos dá fé, todos os Senhor. elementos Nos escondidos ajuda a ter fé, Escritura Senhor. para nos Nos ajuda a ter revestir fé, dela. Senhor. Mas, Senhor, eu acho que Ah, nós não Senhor, nos nos ajuda, revestimos como Senhor. deveríamos nos revestir. Sim, ó Deus, nos Por isso, ajuda, Senhor, Senhor. nos dá graça, A crer no Senhor. teu Tenha poder, a misericórdia crer de em nós. ti, Senhor. E Tira mais toda a uma vez, porque eu incredulidade de sei nós, que o ó Senhor Pai. não desiste de Sim, nós. ó Deus. Nós não Sim, ó temos, ó Pai. Deus, Sim, ó para sermos Deus. abandonados pelo Sim, ó Senhor. O Deus. Sim, ó Senhor nos Pai. separou no meio da Sim, ó Deus, eu creio, e o Senhor Senhor. O diz Senhor que tem uma ainda grande que todos promessa nos para nós, ó abandonem, Pai. o Senhor diz que nunca o Senhor Sim, nos ó Deus, abandonará. em Por isso nome eu de creio que o Jesus, ó Senhor vai Pai. desejar Nós nós clamamos sempre, ó Deus. agora, Por Senhor. isso, Nós clamamos, mais uma vez, nós nos ó Deus. apresentamos aqui. Senhor, Sim, ó Deus. nos ensina a nos Nos revestir ensina, de Senhor. toda a Nos armadura do ensina Senhor, agora, do Senhor. capacete da Nós salvação, precisamos de Senhor. Ti, Senhor. Nos Nós precisamos de ensina, Ti, Senhor, Senhor. Nós como colocar esse precisamos de elemento, ó Ti, Deus, e Senhor. tirar mais ele da nossa Sim, vida, Senhor, Senhor. nós precisamos Nos de Ti, ensina, ó Senhor, Pai. como Nos colocar em nós, Tira Deus, de a coraça nós da justiça, agora. Senhor. Em Nos nome ensina de sobre Jesus, Pai. em Talvez nome nós de não Jesus, sabemos nós a profundidade, declaramos a verdade da agora, justiça Senhor, que nós
declaramos, é a coraça Espírito da vida. Santo, Nos ensina nela nas Espírito escrituras, Santo, Senhor. Senhor, move, nos Senhor, o teu ensina poder, ó sobre Pai. a Sim, armadura ó do Deus, Senhor, em Pai. nome de Nos ensina Jesus, ó sobre o Deus. escudo da O fé. Senhor não Nos ensina rejeita um como usar coração esse em escudo. contrição, Nos Senhor. O põe, Senhor ó não Deus, como rejeita um soldados em coração treinamento na sincero. tua presença, Senhor. Sim, Em Senhor. nome de Jesus, Em nos ensina nome como de Jesus, ler as Senhor. escrituras, como Sim, ó Deus, entender nos dá elas, entendimento da tua revela em elas para palavra, nós. Cada Senhor. vez que nós olharmos e lermos, Sim, ó Deus. revela elas, revela Revela, o nosso Senhor. espírito, Pai. Mostra-nos, ó Em nome Pai. de Jesus, Traz, Senhor, a nos ensina como revelação, ó colocar, Deus. Pai, esse cinto da verdade, Senhor, e Sim, que ó nunca mais ele Deus. seja afrouxado Em em nós. nome de Nos Jesus, ensina ó como Pai. usar esse cinto Sim, da ó verdade, Deus. Pai. Nos Sim, ensina ó sobre o Deus. que é Sim, essa ó verdade. Deus. Nos Sim, ó ensina, Senhor, Deus. porque Sim, ó talvez Pai, nós nos não sabemos ajuda. que verdade Nos é essa ajuda, Senhor, a crer, profundamente. Senhor. Pai, parece que Sim, ó nós vemos, Pai. ó Deus, com essa Sim, ó armadura Deus. afrouxada em Sim, nós, é vestida, verdade, mas Senhor. afrouxada. Então, Sim, ó ajusta Deus, nos ela em nós, ajusta, Senhor. Senhor. Nos ensinando, ó Deus, como Sim, usar ó Deus. cada elemento dela. Senhor, Senhor, nós a sandália precisamos, da ó Deus, ó, da paz, Senhor. revelação essa Nos noite, ó ensina como Deus. calçar ela Nós corretamente, que precisamos, ela não ó afrouxe nos Deus, que o nossos Senhor pés, venha, que os Senhor, nossos agora pés os ficam nossos firmes, corações, ó Senhor, Deus. nessas Oh, sandália da paz, Senhor, que caminho da paz, ó Deus. Sim, Pai. Pois esse caminho da paz, Sim, ó eu Deus. acho que Sim, nós ó ainda Pai. não entendemos Sim, profundamente ó Deus. Nós como é precisamos esse dessa caminho da paz, Senhor. paz que Por excede favor, revela entendimento, ó essas coisas, Deus. Senhor, Sim, para ó que não haja Deus. dúvida em nossos Sim, ó, corações tira de toda que nós dúvida, estamos Senhor. revestidos, Tira sim, toda toda a dúvida, armadura, Senhor. Senhor, Sim, que nós Deus, vamos nós combater um cremos, bom nós temos combate. fé em Combater Ti, isso não quer Senhor. dizer Sim, que ó nós vamos Deus. estar em sofrimento Sim, ó dessa Deus, mas nos guerra. ajude, Pelo Senhor. contrário, nós Assim, vamos ao sofrimento da ó guerra Deus, preparados, nos molda, sossegados, Senhor, nos molda no fortes, deserto, nos alegres, molda, porque o Senhor Senhor, diz, no sofrimento o no Senhor está nos processo, ó Deus. forjando. Sim, ó Deus, nos O Senhor forja está nos agora, Senhor, forjando. nos O forja. Senhor nos Eu meu sim, eu Deus, da creio, eu declaramos, creio, Pai, que ensinando a Senhor. estamos nos aqui descrer, como Senhor, Nós a verdadeiros declaramos, da Senhor. embaixadores de terra, Cristo, porque o Senhor está fazendo a Sim, gente passar sim, ó que nós, Deus. para Senhor, chegar no dia do estar Senhor em unidade, e a Pai, tua estar ser noiva vai unido, estar Senhor. Sim, ó desejada, Tudo que fizermos combatendo aqui um na bom combate, guardando a terra será sua legal, Pai. fé, Pai. É isso Sim, que eu Por isso, Senhor. declaro Senhor, que haja um hoje, movimento igreja, cultural, em Senhor, nome de Sim, na nossa Jesus. igreja, que haja, Senhor, uma unidade, sim, que haja, Senhor, sim, ó Deus. concordância, Senhor, nas Sim, coisas do Senhor, Pai. sim, ó Por Deus, isso nós quebra, Senhor. declaramos, Pai, estamos aqui Sim, como ó Pai, nós embaixadores de declaramos, Cristo, sim, Pai, ó Deus, porque nós sabemos que as declaramos lutas são agora, Senhor. grandes, Nós mas o Senhor declaramos agora, é o Deus Senhor. de Israel, Jacó, Sim, ó de Deus, Abraão, o sim, ó Deus Deus. de Adão, Sim, ó Senhor. E é Pai, o Deus esse mesmo Deus que nós Criador servimos do céu até e da hoje, terra, Pai. Muitos, todo-poderoso, Senhor, estão querendo Senhor. O Deus de guerrear, mas estão Josafá, com medo, Senhor. Nós pedimos sim, ó que todo Deus. esse medo, Senhor, Sim, ó como a Deus, em Dani falou, nome Senhor, de nós pedimos que Jesus, haja ó um Pai. posicionamento, que Sim, haja ó Deus, ousadia, Pai. sim, ó Deus, em Essa nome de igreja, Jesus, nos dá haja o teu ousadia na tua povo, palavra. Senhor. Tira Tira todo o da medo, caverna, tira da como Elias insegurança. estava lá Sim, com ó medo Deus, na sim, caverna, mas ó sai Deus, tira daí. todo o medo E de ele está nós, chamando ó o Pai, teu para nós povo, sai daí, sai avançarmos. do buraco, Ó Deus, sai da tira de caverna, nós porque agora, eu tenho Senhor, coisas toda grandes para insegurança. revelar no teu Tira povo, de nós Senhor, agora, porque o Senhor, Senhor é que possamos, onipotente, Senhor, confiar em o Deus Ti, Senhor. Nós presente, Pai, clamamos e por nós socorro, declaramos a entrada do Espírito Deus, nós Santo, Pai. clamamos Por isso, socorro, Pai, Deus, em nome de socorro. Jesus, Senhor, sonda cada Sim, ó coração, Pai, Deus, sim, tira ó da Pai. Eu tudo sei que o aquilo Senhor vai que na está, frente das Senhor, batalhas, o Deus está na frente. impedindo o povo de Sim, ó Deus. prosseguir, Senhor, porque Sim, nós ó servimos um Deus. Deus Sim, ó poderoso, Deus, um nós Deus cremos que o Senhor está à frente nas de promessa, batalhas, um ó Deus Pai. que O Senhor pode, que peleja por nós, o Senhor que Senhor, grande luta por testemunho nós, ó estão Deus. sendo dados ali na igreja, Ó Deus, nós Pai, e nós não precisamos, podemos ó menosprezar Deus. isso, Senhor, Sim, ó porque nós, Deus, Deus. ainda toda a nossa Sim, ó Pai, falta nós te de fé, clamamos essa a nossa noite, ó ousadia, temos Deus. sido um Deus Arranca de maravilhoso, nós um agora Deus todo bloqueio de engano, ó coisas Deus. grandes, Senhor, Sim, de ó evangelismo, Deus, Senhor, quebra todo jugo nas da nossas igrejas, condenação, nos quebra o projetos, jugo, Senhor. Senhor. Por isso nós entregamos a Derrama o teu liderança da sangue em nós, igreja, ó Senhor. Pai. Entregamos todos os Oh, servos, Senhor, a Espírito Rio Santo de Forte, Deus. a Missão Paulo, o CI, Ah, Senhor.
porque grandes milagres têm Senhor, nos sido ajuda, revelados Deus, pro teu a povo, entrarmos mas na mesmo sua assim muita presença, não gente tá desistirmos igual da Tomé, nossa Pai, tem que ver missão, para ó Deus, crer, da nossa Senhor. Nós jornada declaramos contigo, que está Senhor. repreendido agora, Nos Pai, ajuda a não desistir, ó muitas Pai. vezes, Senhor, sentimos Deus, nós não medo, queremos sentimos nos... onde Sim, ó está Deus, o nos ajuda Senhor, a como a Dani perseverar, relou. O Senhor, diabo, aqui, ele quer Senhor. paralisar o povo, Sim, quer ó Deus, Ele quer causar nos dúvida, paralisar, medo, Senhor. Sim, desistência acusação, da ó obra de Deus, medo, desistência da prendemos palavra de Deus, agora mas toda nós repreendemos acusação, toda agora, culpa, Senhor, em Senhor. nome de Jesus. Em nome de E nós Jesus. mandamos já, divulgando todas as Senhor, Zacarias, Pai, que Deus através mostra das o corajoso, salvação, porque o Senhor está na sim, frente, ó Deus, nós queremos nem o para a teu direita, nem poder, para a Senhor. esquerda, mas o Sim, alto, Deus, que é sim, ó Jesus Deus. Cristo, Pai, e que Sim, ó nós Deus. possamos, Senhor, Nós ter agora essa cremos que o Senhor vai certeza que derramar o algo do Senhor, céu sobre Ele não nós, ó abandona Pai. seus filhos, Pai. Ele Repentinamente, está a Senhor. todo Nos momento ajuda, Senhor. Nós clamamos a Ti, capacitando, Espírito Pai, nos Santo. dando sabedoria e Nós mente. clamamos a Aí, em Ti, nome Senhor. de Em nome Jesus, de declaramos, Jesus. Pai, porque Nos assim o ajuda, Senhor Senhor, a revela, Pai, cumprir com a missão que o Senhor nos deu, adoradores, Pai. verdadeiros Nos adoradores que adoram em ajuda, Senhor, nós espírito e em dependemos de verdade, Pai. Ti. Queima o nosso Revela para homem, pessoas, queima Senhor, o nosso ego, trabalhar na queima, tua obra, Pai. Senhor, as Essa coisas obra que do não Ceará é proem de grande Ti da e os nossa terceiros vida, são Senhor. poucos, Pai. Mas nós Sim, ó declaramos Pai, também eu que está creio, quebrado Senhor. agora, Pai. Em Todo nome de medo, toda falta de Jesus. Em ousadia, Pai. nome de Que você Jesus, ó quer se Pai. Nos dá posicionar, porque coragem, Senhor. Cristo está na frente e Sim, você é o sim, guerreiro de Senhor. Jesus Cristo. Nós somos Sim, em nome de sacerdotes, Jesus, ó sacerdotes do Pai. Senhor. Sim, ó Nada Deus. ninguém está acima do Sim, Senhor. ó Deus, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém, Senhor. Deus. Amém, Senhor. Nós declaramos, Senhor. Amém, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, ó Deus. Meu Deus. Espírito Santo de Deus, Sim, Jesus. a gente coloca, Pai, a IPM no Sim, seu altar neste momento, Senhor. sim, Amém, Senhor. ó Nós Deus. colocamos agora, Senhor. Pai, Sim, ó colocou Deus, em aquela nome de terra Jesus, nas mãos Senhor. do pastor Sim, ó Camintani. Deus. Sim, ó O Senhor colocou Deus. nas mãos Unja, dele Senhor, e está abra, Senhor, representando os uma olhos agora, Senhor, herança abra o para ele, coração, Senhor. abra a Em mente, E nome aquela Senhor, terra, Senhor, capacita agora, ela foi Senhor. plantada, Sim, ó ela foi Deus, abra, regada Senhor, os e nossos ela olhos produziu agora para frutos. isso, Amém. Senhor. Só que Nós te nesse pedimos, momento, ó Deus, Senhor, sim, ó essa Deus. terra, Sim, ó ela está Deus. infrutífera. E Sim, nós ó Deus, estamos mas nós aqui, Senhor, declaramos como agora, Senhor. colaboradores Sim, ó para Deus, nós regar essa declaramos, terra, ó Deus. para Sim, ó preparar Deus. essa terra, para que Sim, ó ela Pai. possa Porque é voltar o a ser Senhor que dá o frutífera, crescimento, ó Senhor. Pai. É o Então Senhor que dá o coloca a ordem, crescimento, ó Senhor. Deus. Somos em poucos. Sim, ó Mas Deus. mais que nós queremos, Sim, Senhor, ó temos Deus. em Sim, muito. ó Temos Deus. o nosso Sim, coração Pai. ansioso, ó Pai, Sim, ó para que Deus. haja mais Tira toda a colaboradores. Em ansiedade, nome Mas de os Senhor. poucos que Jesus. está, Sim, ó Senhor, Deus. os Sim, ó poucos que Deus. restaram, Senhor, Capacita. são Senhor, esses dá que o creio, Senhor vai força e Senhor. capacitar. restaura, Senhor. Então, Eu nos creio, dá, Senhor. Senhor, Sim, ó as Deus. armas Em reais nome para a de gente poder Jesus. lutar. Amém, Nos Sim, dá, Senhor, Senhor. as armas para a gente poder Sim, ó trabalhar Deus, nessa terra, ó sim, Pai. ó Pai. Porque Em nome, toda nos dá organização, estratégias, ela ó Deus só do vem céu, ó através Pai. da tua Amém, ó Deus. Sim, vontade, ó Deus, Senhor. em Nos nome dá, de Senhor, nos Jesus, ó Pai. mostra, Senhor, Em nome quais de são essas Jesus, ó armas. Pai. Nos Sim, ó mostra Deus, para que a nos gente dá possa regar e estratégias do preparar reino, essa Senhor. terra, Nos traz a Senhor. cultura do Organiza, reino, nos faz Senhor. organizar, Nós te Senhor, essa pedimos terra que o agora, Senhor colocou Espírito nas nossas Santo mãos, Pai. de Deus. Em E nome todo de espírito Sim, ó de Jesus. Deus, porque o Senhor desorganização não dá vai coisas ser que nós não retirada conseguimos em fazer, nome ó do Pai. Senhor Jesus. Sim, ó Deus, Em em nome Isso, de nome Senhor, de nós estamos Jesus. desligando no Sim, ó mundo Deus, em espiritual, ó nome Pai. de Amém, ó Toda a Deus. Jesus. desorganização desde o Sim, início, em Senhor, nome até de os dias Jesus. de hoje, Em Pai. Porque nome isso de tem Jesus, refletido ó nas Pai, nossas toda vidas palavra de pessoais, maldição, ó Pai. Pai, Verdade. Senhor, lançada Então, em nome de Jesus. toda Nós, desorganização no mundo sim, ó espiritual Deus, já nós foi desligamos devastada, agora, Senhor. Senhor, Já está em sendo nome de quebrado. Oh, Jesus. Nós Deus, Em estamos nome aqui de ó também, Deus, Senhor, Jesus, que nós nem restaura em nós, Eliseu, declaramos, ó que Senhor. Deus. teve que orar para que o Sim, seu ó servo Deus. visse o Sim, ó quantos Deus. anjos, Sim, ó o Pai, quantos nós te anjos de guerra pedimos estavam lá agora, com ele, Senhor. lutando. Sim, ó Então, Deus. nós Sim, ó Deus, aqui crendo, agora nós alimenta os estamos teus anjos crendo agora, que Senhor. esses Nós anjos cremos na estão batalha batalhando a espiritual, nosso Senhor, favor, Pai. Amém, agora, ó E não Senhor. é Deus. Que os sobre as anjos do nossas vidas, Senhor, ó não. Deus, o É exército sobre a de vida do anjos pastor esteja indo, Senhor, Camitani, Senhor. agora, Amém,
Senhor, E é o Em pastor, nome e é de o Jesus. lavrador dessa É terra. verdade, Em
Deus, Toda dá organização direção, vem do Senhor. alto, e Abra depois sua vem para mente, ele, para Senhor. depois ser para Sim, nós, ó Senhor. Deus, sim, ó Pai, Então, abra tira o ele, seu Senhor, coração, abra para a que sua ele possa mente, nos dar quebra, Senhor, todas as toda a dureza de ferramentas serviço, quebra corretas, todo para coração que nós duro, colocamos nos coloca um nossos coração de lugares carne, Senhor, como coloca um nossos coração espiritual, colaboradores, Senhor, Senhor, no reino do coloca um céu, coração Pai. Oro avivado e também, Senhor, por renovado, essas Senhor, reformas, Senhor, sobre a que sua está sendo na saúde, IPM, ó Senhor. Pai. Sim, Essas reformas não é Deus, em nome, para sim, ó nós, Deus, nós não é para colocamos nós, agora, é para Senhor, que a diante de gente Ti, possa Senhor, acolher o vidas que banheiro, ainda não Senhor, conhecem a Ti, ó sim, Deus. E nós Senhor, vemos, Senhor, as Senhor, rachaduras, ó tudo que Deus, está nós acontecendo na colocamos igreja, diante de ó Ti, Pai, de Senhor. quebrando, de Tu tudo que sabes, ó destruindo, Deus, tu e sabes a tudo nossa que são ervas necessidade, Senhor. daninhas, ó Pai, que Sim, são ó Pai, tu brotas no sabes, meio ó de Deus, a nós. nossa Então nós necessidade, estamos nos Senhor. posicionando Sim, ó agora, Senhor, Deus, em para nome de arrancar toda a Jesus. erva Sim, daninha ó daquele Deus, em lugar, nome Senhor. de Todo o Jesus. mofo, Em Senhor, nome toda de a Jesus, toda planta, Senhor, que tem infiltração, bastante Senhor. água e não consegue produzir, Sim, ó Senhor. Deus, em Toda a planta nome de seca, Senhor, está Jesus. sendo Sim, ó retirada. Deus, Todos os em nome pedregulhos, de Senhor, está sendo Jesus. retirado. Em nome Todos os de cupins, Jesus. Senhor, está sendo Sim, ó Deus, nós retirado. cremos todo Todas as lixo, larvas, Senhor, que toda não fazem nada todo debaixo da principado, ó terra, Deus, que Senhor, queira que através não dessas contribui, Senhor, para coisas, a ó terra Deus, nos ser frutífera, desanimar, ó está Pai. Em sendo nome de retirada em nome Jesus, do Senhor em Jesus. nome de Todas Jesus. aquelas plantas, Senhor, que Sim, crescem ó e não Deus, dá em fruto, está nome sendo de retirado no Jesus. mundo Sim, ó espiritual, em Deus, nome do em nome de Jesus, vai podando, vai podando, Senhor, vai que ele, o Senhor quer que sim, ó permaneça, Deus, nós te Senhor. E que pedimos, essa Espírito organização não Santo, venha ser nós somente te para a IPM, mas pedimos, para as nossas nós te vidas. Porque, querido, pedimos, ó não Deus. reflete nas Ah, nossas vidas, Senhor, Senhor. sim, Quantos ó de Deus, nós, nós te Senhor, não consegue pedimos, colocar Espírito um plano, Santo. um Sim, ó planejamento, Deus. Senhor, em prática, Sim, um ó Deus, nós te sonho em pedimos prática? agora, Quantos Senhor. de nós, Nós te Senhor? Então, no mundo pedimos, ó Pai. espiritual, tudo isso Sim, está ó sendo Deus, quebrado sim, ó em Pai, em nome nome do de Senhor Jesus. Jesus. Nós E essa reforma vai concordamos, ó sair Deus. sim, porque Sim, não ó é pela Deus, nossa sim. Em vontade, nome de não é Jesus, pelos sim, ó nossos Pai. braços, não é Sim, ó pela Deus, nossa porque força, nós é cremos no pela Deus tua dádiva, Todo-Poderoso. é pelo teu Sim, ó querer, Deus, o é Deus pela Criador, o tua Deus que criou ordem, o é o Senhor universo, que está o Senhor que ordenando está os acima de anjos todas para as que coisas, ó isso Pai. sim aconteça, Sim, ó para que a Deus, gente em possa estar nome sim, de não somente Jesus, nessa em nome de organização, mas na Jesus, ó Pai. concordância, com a Traz mesma agora, Senhor, visão, com o mesmo alinhamento, coração Senhor. Traz queimando, Senhor. agora, E Senhor, quando o coração de um visão, ó irmão Deus. queimar pela tua Sim, ó Deus. presença, Sim, todos ó Deus, também desperta queimem os pela nossos tua irmãos, ó presença, Pai, Senhor. pelo E amor quando o pela tua coração de um obra, irmão, pelo teu Senhor, ter uma chamado, visão que Senhor. todos Ó venham ter a Deus, mesma aviva os visão, corações Senhor, dos nossos alinhado com a irmãos, ó visão do Deus, pastor que o Capitan, que vem servir, ó do Pai, alto, Senhor, é do um dom seu de Deus, é trono. uma dádiva É de isso que Deus, ó colocamos visto, é Pai. isso que estamos Sim, ó batalhando Deus, hoje, Senhor. sim, ó Deus, Vai em nome quebrando de todo o Jesus. arco do Sim, inimigo, Senhor. em Vai nome de quebrando toda Jesus. palavra de Em maldição nome sobre de aquele Jesus. lugar, Senhor. Sim, E antes que Senhor. todo Nós mundo passa pelaquela declaramos, ó rua, Deus, Senhor, vê sim, ó aquele Deus. local como uma treva, como um lugar Sim, ó esquecido. Deus, Mas a partir de sim. hoje, Sim, Senhor, é um lugar de todos que bênçãos, ó passarem por Pai. ali, vai Nós ver a tua luz, declaramos, ó vai ver a Deus, tua face, sim, ó Senhor, Deus, vai em ver o teu nome de clarão, a Jesus. tua glória. Sim, É ó isso que Deus, em pedimos nessa nome de noite, Senhor. Jesus, De anjos do todas as Senhor estejam no oferendas portão malignas, agora. Senhor. Anjos Todas do as Senhor oferendas que estão estejam sendo agora, oferecidas agora para Senhor, Satanás em e está nome sendo de Jesus. quebrada Em em nome de nome do Senhor Jesus, os Jesus. quatro cantos da Protege, igreja Senhor, as agora, nossas Senhor. crianças, Senhor, os Sim, ó Deus, adolescentes, Senhor. sim, ó Deus. Protege todos eles em Sim, todos ó os Deus, em lugares, ó nome de Pai, para que Jesus, não todos os seja, nossos Senhor, filhos, ó afetado, Pai. ó Deus, Sim, ó pelo Deus, mundo lá fora, desperta, Senhor, Senhor. por todas as Sim, ó Pai, os contaminações do mundo jovens, lá os fora, adolescentes, Senhor. os Proteja essas pré-adolescentes, mentes ó Deus, inocentes, ó Deus, as para a crianças honra e pequenas, glória os do teu bebês, ó Pai. santo nome. Sim, ó Pai. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, agora oramos, Senhor, em nome de Jesus, pelo propósito do cristão. Sim. Sim, O ó propósito Deus. do cristão, que é Sim. evangelizar, Senhor. Sim, Assim como a tua Senhor. palavra Sim, diz. ó Deus. Ide Sim, ó por todo Pai. mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Senhor. Sim, Dê-nos o Senhor. conhecimento, Sim, ó Pai. dê-nos Nos a vontade, encoraja o agora, coração Senhor. disposto Sim, ó para Deus. falar da tua palavra a todos que nos Sim. desaparecem, Sim, Senhor ó Deus. e Sim, na Jesus. escola, Nos dá na ousadia, faculdade, nos que nos levanta,
sempre na rua, ao encontrar Sal da crianças, terra, Senhor. Senhor. Dá Sim, ó Deus, queremos ser coração do sal
Queremos ser Coloca luz, em ó nós Deus. esse Sim, ó Senhor Deus. Jesus, Sim, queremos ó falar Deus. de ti, Sim, porque Senhor. nós estamos Tira aqui toda a por amor, vergonha, tira Senhor. todo o medo Não de fazemos nós, ó isso por Pai. nós, fazemos Sim, isso ó Pai. e Sim, ó Deus. abençoe, Nós Senhor. queremos levar o teu Nós venhamos evangelho, Senhor, a ter pessoas que não visitantes te de todas conhecem, ó nossas Deus. igrejas, Senhor Jesus. Nos ajuda a ter Venham amor pelo ímpio, ó do Deus, nosso pelo aquele que coração, não te que venham conhece, daquilo ó que nós Deus. falamos e que Sim, vão ó ali, Deus. seja em Sim, ó outro Deus. lugar, Nos mas ajuda, aqueles que vierem Senhor. a PM, Senhor Sim, Jesus, ó Deus. que Sim, ó eles Deus. sejam amados, que Quebra, eles sejam Senhor, o bem-recebidos, jugo, ó que eles Deus. sejam Que possamos entregues ser ao teu coração, instrumentos na Senhor tua Jesus, em nome mão, de Senhor. Jesus. Assim Ah, como nós Senhor, vamos aquilo que o Senhor ser colocou em nossas mãos, ó presbiterianos Pai, de essa missões, missão, ó Deus, de que o levar a tua Senhor entregue os palavra. corações, os corações daqueles que estão Sim, ó na PM, Deus. Senhor Jesus. Sim, ó Deus. Ai, de Sim, em jovens que nome estão na de igreja, Jesus. que Sim, eles ó Deus, nós declaramos que serem jovens serão salvos, que tragam adolescentes isso, serão Senhor salvos, Jesus. uma nova Que geração eles será tenham esse salva. desejo de Sim, estar na ó palavra, Deus, de sim, ó espírito, Pai. que Em falem nome de sobre Jesus, em todos que nome estão de aqueles que Jesus, estiverem ó em Pai. volta deles, Sim, Senhor. ó Deus, nós Coloque no clamamos, nós te coração pedimos, nos dê essa ousadia, missão que Senhor. eles Sim, desejam. ó Deus, Em sim, nome ó do Pai. Senhor Em Jesus. nome do Senhor, E que em nosso nome de coração seja Jesus, forte. Pai, nos Que o usa nosso nas coração tuas seja mãos. cheio da tua presença. Sim, ó Um Pai, em pouco nome de diferente, Jesus, Deus. em todo o É a tempo, fala que nós Senhor. fazemos, Sim, ó Pai, em que nome venham de com Jesus, nós cremos no teu conhecimento, poder, Senhor. Não venha de nós, Senhor. venha de Sim, ó Deus, porque sim, ó vem Deus. de ti. É Sim, ó entregar a Deus. ti E novamente, tudo é Senhor. para ti, Em Senhor. nome de Sim, Jesus. ó Deus. Amém, Pai. Nós declaramos, ó Deus. Nós Glória ao declaramos, Senhor. Espírito Santo. Glória a Deus. Pai, nós entregamos, Senhor, esse período com um pedido a Ti, Senhor. Sim, Jesus. Abra nossa mente, o nosso Sim, Senhor. coração em Renova a nossa concordância, mente, Senhor. testificando Renova, em Senhor. unidade, Sim, ó com Pai. visão do Nós alto, declaramos qual agora, é o Senhor. plano que o Senhor tem Sim, ó para Deus. nós, Ah, como Espírito igreja, Santo, como eu creio, família, Jesus. como Eu creio, pessoa, Senhor, Senhor. para o próximo Glória a ano, Deus, Pai. Sim, ó Pai. Assegurar até que esse ano Traz, ó Deus, esse venha. Nós entendimento, ó venhamos Deus. te Traz esse agradar os entendimento, ó nossos Pai. dias, Sim, ó Senhor. Deus, traz esse Mas, Senhor, entendimento, não é Senhor, para perceber, nós, ó Pai. Nós clamamos como igreja agora, Senhor. entendendo na tua vontade, Sim, ó no teu Deus. tempo, também Sim, ó certo, Deus, Pai. mais Espírito Senhor, cuidar Santo, de nós, mais nos Espírito salvou, Santo. ele salvou, Sim, ó Pai. Deus, traz um avivamento aos nossos corações, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, sair cheios do teu Fazendo poder essa coisas que noite. não Queremos ser foi revestidos pelo teu hoje. poder, Senhor, essa Senhor, noite, ó Pai. perdoa, Nos Pai. dá autoridade Nós espiritual, Senhor, sobre a força, sobre as trevas, sobre os principados, sobre as potestades, Senhor. não é isso Ah, Deus, nos dá força agora, Senhor. Nós declaramos, Espírito Santo, nós declaramos, Jesus. Sim, ó Deus. declaramos, Pai, Sim, ó como Pai. igreja, naquele lugar, naquele território, Sim, Jesus. Sim, nós Jesus. fomos Mostra, irmãos na fé. Sim, Jesus, nós declaramos. Levamos a nossa igreja, Nós declaramos, Senhor, declaramos. Sim, Sim, tem Jesus. Aleluia. Sim, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Sim, ó Deus. Traz, ó Deus, a luz agora, Senhor. Faça enxergar e ver a tua Sim, ó Deus. Sim, Pai. Nos ajuda. Quebra as escamas dos nossos olhos, ó Deus. Sim, ó Deus. A tua palavra diz que quem tem ouvidos ouça, Senhor, abre os nossos ouvidos, ó Deus, essa noite. Sim, ó Pai. Sim, ó Deus, queremos ouvir, Senhor, a tua voz. Nós declaramos. Bênçãos, ó Deus, bênçãos agora, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Sim, sobre as nossas famílias, ó Pai. Sim, ó Deus, sim, ó Pai, sim, ó Deus, sim, ó Deus, sim, ó Pai. Nós clamamos a Ti, eu sei que vamos ver os milagres, nós vamos ver os Teus milagres sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as vidas das nossas famílias, Senhor, dos nossos filhos, da nossa igreja, Senhor. Sim, ó Deus, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, ó Deus. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor. Eu creio no Teu poder, ó Pai. Precisamos, ó Deus, sentir a tua Sim, ó presença do Deus,
Deus, ao novo sim, lugar, a sim, ó sua Deus, direção, traz, ó Deus, o teu em nome poder, de Senhor, Toca, em Deus. nome de creio, Jesus, Senhor, As que a pessoas, nossa ó Deus, que igreja, não em conhecem nome presbiteriana de de ainda, Jesus, Missões, que elas sim, ó possam Deus. sentir a tua Nós cremos, ó presença, Deus, Deus. o vai caminho, Senhor, nos Que elas mostra o possam, Deus, ser caminho, Senhor. transformadas, ó Deus, pela tua Sim, porque nós palavra, precisamos, ó Deus, da tua orientação, Senhor. Nós pelas precisamos de ti, transformações, ó Senhor. Deus, Nós pelas precisamos de tuas ti, ó Pai. presidências, em nome de Sim, ó Jesus, que elas Deus. possam ser tocadas, Deus, Sim, ó que elas Pai. sejam alcançadas, ó Deus, Venha, Senhor, falar conosco, Senhor. em nome Toca de nos nossos Jesus. corações, ó Pai. Aleluia. Sim, ó Deus. Nós te clamamos, nós te pedimos, Senhor, essa Sim, noite. em nome de Jesus. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Creio, Senhor, Sim, ó Deus. que muitas IPM já estão aí, Amém, Senhor. Pai. Mas nós queremos Nossa. agora, Senhor, estabilidade. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Firmeza. E nós queremos Sim, ó voltar Deus. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Não a Aleluia. nossa, Pai. Amém, Jesus. Sim, ó Do Deus. teu santo nome, Jesus. Sim, ó Pai. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. Nós precisamos, ó Deus, da tua orientação, Senhor. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Guarda as nossas Ah, vidas, Espírito guarda a Santo de nossa Deus, nos família, ajuda todo aí nos seus levante de preceitos, ó Pai, a tua todo engano vontade, do Senhor. Em nome Sim, ó de Vai, Deus. Senhor, na vida de cada Sim, ó família, Deus. envia teus Sim, anjos Senhor. Sim, ó agora. Deus. Sim, ó Pai, na casa de cada um, Em nome Senhor. de Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Sim, ó Pai. Toda enfermidade, Senhor, seja aniquilada. Que a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, ó Deus. Quanto tempo a senhora Sim, ó Deus. ali, não importa se é Sim, ó antes, nem Deus. se é Sim. dias, mas Sim, você Senhor. Sim, ó Deus. todo o corpo tem que andar Sim, junto, ó Pai, em nome de Jesus. meu Pai. Em Então, nome de Jesus. Nós te restaura os que pedimos, estão Espírito doentes, Santo. restaura os que estão doentes, Sim, ó restaura Deus, os que estão restaura, doentes. Senhor, agora. Tira do nosso meio, ó Deus, todo o cansaço, todo o estresse, tudo aquilo que venha dos ossos, ó Deus, os músculos, ó Pai. Sim, ó Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus que cura e que libera, Senhor. Vai, Senhor, vai 100%, ó Pai. Amém, Jesus. Sim, ó Deus. em nome Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Pai. Nós pedimos, Espírito Santo. Planos Sim, ó Pai. Amém, Sim, ó Deus. planos de Nós cremos no teu do poder, ó teu Pai. reino, Nós cremos que o Senhor vai nos conectar, ó Deus, essa noite, ó Deus. Senhor, nós vamos Sim, ó Pai. Porque o Senhor é amor, ó Deus. nós vamos partir muito mais. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus, nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos por tudo aquilo que o Senhor já fez, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez, ó Todas Pai. essas coisas vão te Sim, honrar, ó Deus. porque nós estamos aqui para te servir. Sim, Senhor. Senhor, Sim, ó Pai. nós vamos estar aqui Sim, ó Deus. gastando Nos cada coloca dia, cada um minuto do coração seu humilde, dia. Senhor, em nós, ó Pai. Isso, Sim, ó Deus, só o nos Senhor deixa, é Deus nas Senhor, nossas vidas, ouvir, Senhor, e sermos tocados por Ti, Em nome de Senhor. Jesus. Nós te Em agradecemos nome de por Jesus. Em nome de Vamos, Senhor, Jesus. isso, Pai, receba as nossas Sim, ó orações. Deus. Leve, Senhor, leve as nossas orações no seu coração. Sim, ó Ouça Pai. cada um que direcione. Sim, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Nós cremos, Amém. Senhor. Irmãos, eu queria falar uma coisa que enquanto nós estávamos orando, todos estão me ouvindo? Está dando para ouvir? Amém. Sim. Enquanto nós estávamos orando, agora, nesse momento, veio no meu pensamento que todas essas coisas que nós estamos sentindo, né? Eu acredito que não seja algo só meu, talvez seja demais irmãos que estejam sentindo. Nós estamos passando por um processo na Terra de muita opressão para o fim, né? As coisas, todos estão vendo, né, com os próprios olhos e estão ouvindo com os próprios ouvidos tudo que está acontecendo na Terra. Então, nós estamos indo para o caminho, para o fim mesmo, né? Então, eu estava entendendo aqui que o nosso espírito está em sofrimento.
Sim, E a nossa carne está sentindo isso. E isso está nos desorganizando. Então, nós oramos bastante agora, nós oramos que Deus nos regule, nos organize, Amém. porque isso está nos desorganizando, isso está trazendo. Por que que a igreja nunca na Terra foi visto a igreja com tanta ansiedade? Uma igreja com tanta tristeza, com tanto abatimento, porque o nosso espírito está sentindo. E a nossa carne, que é o nosso corpo, as nossas emoções, nossos sentimentos, estão sentindo esse sofrer. Então, irmãos, nós não podemos mais deixar de viver as Escrituras, para que o nosso espírito não se abata, porque se ele se abater, o corpo, a mente, tem sido trago para a igreja espírito de loucura, espírito de tristeza, espírito de incredulidade. Isso é uma opressão do inferno, porque a intenção dele é derrotar a igreja. Ele não vai derrotar a igreja, mas ele está ao nosso derredor, lançando essas setas de opressão, irmãos. Foi isso que eu senti, que eu tenho sentido há tempos. Tenho conversado com alguns irmãos sobre isso, mas hoje, agora, na nossa oração, foi esse discernimento que eu tive. Então, Amém. a igreja, em todo o tempo, os ministradores, nós, em todo o tempo, nas nossas orações, nós estamos nos exortando às Escrituras, Escrituras, Escrituras. Isso é Deus nos dizendo, vão para as Escrituras, o espírito está em sofrimento já, e a carne está sentindo. É verdade. Então, nós estamos assim, estamos fazendo certo, estamos no caminho certo, nós estamos ansiosos. Por que que nós estamos ansiosos? Nós nem estamos discernindo, mas eu discerni dessa maneira, porque nós estamos clamando a Deus por discernimento, não é? E Deus vai dar discernimento para nós. Deus Amém. vai revelar creio, para Senhor. nós, Eu para creio, que a Senhor. gente se posicione, como a Dani falou, no meio. Se posicionar. O que foi que esse homem se posicionou? Como esse homem se posicionou? E hoje foi dito para nós o exemplo dele. É nas Escrituras. Aleluia. É nas Escrituras. Nós vamos ter que abrir tempo. Não é abrir tempo. Nós não temos que dizer assim, olha, Deus, vou deixar esse tempo aqui para as Escrituras. Não. Nós vamos ter que abrir tempo para as outras coisas, porque a prioridade tem que ser as Escrituras, senão nós vamos sucumbir. É verdade, sim. Deus me revelou que nosso espírito está em sofrimento, por isso nossa carne está sentindo, por isso nós estamos desorganizados, nós estamos Amém. fragilizados, mas nós vamos ter que voltar. Esse primeiro amor que fala é o quê? O que é esse primeiro amor? Vamos voltar ao primeiro amor. Pode lembrar, cada um de nós, no primeiro amor, a gente arrumava tempo para o Senhor, a gente regozijava quando a gente falava, vamos à casa do Senhor, vamos ler as Escrituras, eu vou orar agora, a gente se alegrava. Voltar ao primeiro amor é isso. Então, irmãos, Amém. outra Glória a Deus. outra coisa, hoje eu estava lendo um devocional que fala sobre o que nós oramos aqui, clamamos a Deus. Senhor, restitua quem nós somos. Nós somos embaixadores de Cristo. Ali, a igreja local nossa, a IPM, é um ministério de Cristo. E nós que habitamos e congregamos lá dentro somos embaixadores de Cristo. Exatamente. E a autoridade, nós temos embaixador, exerce o quê? Autoridade. O embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos, ele exerce autoridade sobre o povo brasileiro que está nos Estados Unidos. Ele intervém pelaquele povo que está lá quando qualquer coisa acontece. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, para restituir, né,
tudo que todas as características que porque um embaixador, para ele, é que eu estava aqui de joelho, eu me sentei, gente. Um embaixador, para ele exercer a função dele, ele precisa se qualificar, ele precisa ter, porque tem atribuições para esse embaixador lá nos Estados Unidos. Então, ele precisa ser qualificado, ter características que essa função exige dele, vai exigir dele. Então, a autoridade. Um dia eu me admirei muito, e eu tenho pelejado muito com Deus nas minhas orações, que Deus restitua a nossa autoridade aonde ela se perdeu, aonde, sabe, essa autoridade, do falar. Uma vez, um homem estava passando, irmãos, na porta lá da nossa igreja, há muito tempo atrás, e ele parou e falou assim para mim. Para mim, foi um recado que ele trouxe para mim naquele dia. Ele falou assim, olha, eu cheguei a vir nessa igreja. Falei, foi mesmo? Foi. E sabe como que eu aceitei Jesus e criei em Jesus? Porque eu estava passando nessa igreja e o seu pastor é aquele japonês, né? Eu falei, ele falou para mim assim, Jesus te ama. E eu me converti e criei naquele dia em Jesus. Então, olha o poder de uma palavra que hoje... Cadê o poder dessa palavra? Quando ele disse que o pastor só abriu a boca e falou para ele, Jesus te ama, e ele creu nisso, então, nós temos que buscar isso de Deus incessantemente, incansavelmente, buscar isso de Deus, a autoridade do poder da palavra, que quando nós, que somos embaixadores de Cristo, que somos a igreja de Cristo, falarmos, o inferno vai estremecer, as cadeias vão se quebrar, enfermos vão ser curados, vidas vão crer em Jesus e vão se arrepender e se converter. Amém. Então, mas isso vai ser pelo passar das Escrituras. Amém? Amém. Então é isso, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Tenha uma boa noite. E Amém. que Deus abençoe e que a gente possa arder no coração de querer mais momentos como esse, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa Glória a noite, Deus. Tchau, paz, gente. irmãos. Deus abençoe. Amém. Boa noite, Paz paz do Senhor a todos. Deus abençoe, irmão. Obrigada pela companhia da fé, gente. Amém. Glória a Muito Deus. bom. Deus abençoe.